Aí, pessoal, começando de novo. Sejam bem-vindos ao Papo Poético do mês de novembro. A gente fez a apresentação da nossa convidada do mês de novembro, que é a queridíssima Ivone Landim. Infelizmente, tivemos uns problemas técnicos aqui, já perdemos alguns minutinhos de live, mas vamos tentar aqui de novo. Vamos aproveitar o tempo com a nossa incrível amiga Ivone Landim, poeta da melhor qualidade. E aí? E agora? Ah, Então, agora, para mim, melhorou muito, tanto imagem como o áudio. é assim mesmo. As coisas na internet é assim, a gente não tem esse controle, entendeu? É É. tudo muito assim mesmo. E aí a gente Solan... tá reiniciando, então tá contando do zero, não é isso, Alexandre? Você tá Isso começando de aí, novo. Então pronto, de isso que novo. Isso. interessa. Solange, você nos ouve e nos vê bem. Sandrinha, você nos ouve e nos vê bem. Para mim, Ivone melhorou agora. Bruna também, seja bem-vinda. Se o pessoal que estiver assistindo puder dar um feedback aí da imagem e do som, a gente agradece. Então, como eu estava dizendo, é um grande prazer aqui, Ivone. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. A Ivone é uma pessoa que eu conheço, né, dos encontros poéticos mesmo, de encontros poetas e afins. Tive a oportunidade de ir lá já no Sarau Donana, né, que é organizado pelo coletivo Pode Poesia, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa trajetória poética da Feedback. Vamos conversar um pouquinho sobre a trajetória poética e trazer também essa beleza que é a poesia da Ivone Landim para vocês. Eu quero já começar, Ivone, com um poema lindíssimo, que é o poema do seu livro Palavra Andarilha, o poema Retrato. Olhos fixos, candura de guerreira, retrato de desafio constante, armadura, cabelos partidos de lado com grampos de rebeldia, cabocla menina, adolesce gestos. Hoje, após tantas prosas, peço que ela descanse nos versos. Entretanto, o retrato parou na promessa do tempo. Amo essa menina que gera tudo que hoje sou. Por isso, seu olhar de desafio é a sabedoria das rugas. E esse lindo poema, Ivone, traz esse encontro muito emocionante da Ivone menina, né, com a Ivone de hoje. Então, para É. a gente começar essa história do início, fala um pouco para a E gente dessa Ivone menina e de como foi esse primeiro encontro da Ivone menina com a arte, com a poesia, como a literatura entrou na tua vida. Conta para a gente. então, se o pessoal que não estiver ouvindo, dá um feedback pra gente, tá? Então, eu gosto muito da minha criança, né? É interessante que a psicologia, inclusive, fala muito essa questão de você estar em paz com a sua criança. Eu era uma menina muito tímida, mas muito observadora, né? Eu demorei a ser alfabetizada, né? Porque na minha casa também era uma casa de família muito disfuncional, né? E eu aprendi a ler com os 7 anos e lia muito nos embrulhos. As comidas vinham, né? Quando a gente comprava os mantimentos, vinha embrulhado em pedaços de jornal, de revista. Então, eu chamo a minha leitura de embrulho. Então, eu era essa menina que eu falo, jovem. Essa ainda não é jovem, eu estou falando da menina, da criança, até os 10 Aham. anos, 11 anos. Nessa época, eu ouvia muita moda de viola com meu pai. Meu pai é mineiro, era Que mineiro, já beleza. falecido. E ali meu pai acabou, eu fazendo isso, acabou eu ficando fora daqueles programas de Chacrinha, de Silvio Santo, e acabei não sendo fã daquelas pessoas das Jovem Guardas que faziam sucesso. Então eu tinha essa ligação com. Eu era uma menina também muito confiável, uma criança muito confiável, muito trabalhadeira. E ajudava muito as mulheres da minha rua, que está no meu livro do Fendas.
de memória que eu ainda vou fazer, que já está feito, eu ainda vou lançar, eu dedico muito texto para as mulheres da minha rua, porque desde cedo eu me dei muito bem com as mulheres mais velhas, né? E eu ia para casa dessas vizinhas, ajudar na faxina, levava os filhos dela para a escola. Ódio. Você está me... Ivone, deu uma. A gente estava te ouvindo bem, A deu uma imagem... travada. A gente... a imagem sua deu uma congelada para mim. Oi, olha só. Voltou. Deixa eu te falar até onde a gente ouviu. Você estava contando para a gente, né? Primeiro falou da questão da leitura de embrulho, depois falou que você estava muito bem com as mulheres mais velhas, as mulheres da tua rua, falou sobre esse próximo livro que já está pronto, mas ainda não foi publicado. Aí, depois disso, a gente parou de te ouvir. Então, retoma um pouquinho dali, por favor. Então, eu observo nas minhas memórias, e, na verdade, tudo que eu escrevo é sobre mim, na verdade. Eles confiavam muito em mim, né? E você está ouvindo? Agora eu fico toda hora perguntando, o Zuc falou que retornou. E assim eu fui crescendo. Esse retrato é um retrato meu de adolescente, né? Em que eu falo agora há pouco tempo, né? Assim, eu volto o retrato e falo dessa menina. Então, na verdade, eu estou sempre falando do tempo em mim. Eu sou uma pessoa ligada à filosofia existencialista. Então, estou sempre falando do tempo, do espaço, território, lugar, né? E quando eu sou uma influenciadora, eu também fui influenciada muito pelo rádio, né? Eu não tinha muitas opções em casa, então era o rádio que eu ia, né? Era muito. Eu vi o programa do Haroldo de Andrade, aquele texto que ele lia no começo da abertura, 9 horas do programa dele, e eu era encantada. Eu não sabia que aquilo era uma crônica, né? Mas eu já gostava. O primeiro. E assim, o primeiro autor, né? Um primeiro autor assim que eu conheci foi através do programa do Haroldo de Andrade, que tinha lá um debate meio fajuto, mas foi o Arthur da Távola. Através ali daquele debate, o Arthur da Távola participando do debate, eu ia me ele era progressista na época, né? E que eu fui tendo esse gosto, ao mesmo tempo, da discussão política. E já na idade de adolescente, com os 16 anos, eu tinha colegas bem mais velhos do que eu, com 22, 25, e que ouvia muita MPB. Então, o que me influenciou na poesia, né, o que eu entendo, como é que eu comecei a entender a poesia, foi nas letras de música de MPB. Foi ouvindo Zé Ramalho, foi ouvindo Vital Farias, foi ouvindo Caetano, Gil, o Chico, porque em cada lugar eu ia ouvindo um tipo de música. Mas eu quero voltar lá naquela menina que ajudava uma vizinha, que é uma persona muito interessante de se falar, que eu ajudava a fazer a faxina, mas eu acordava às 7 horas da manhã com samba do Paulinho da Viola. Então foi o primeiro sambista que eu tive contato foi com o Paulinho da Viola. Consequentemente, eu virei portelense naquele momento, né, com o rio que passou na minha vida, do Paulinho da Viola. Maravilhoso, E ela colocava uma outra música que eu não sabia identificar. Então, era uma música que não estava na MPB, era uma música que não era instrumental, instrumental que progressista, que a gente fala, né? Que eu estava acostumada com os colegas, com os amigos, e era uma música que também não tinha, só tinha o instrumento. Aí eu falei, gente, que música é essa? Aí quando eu corria para a casa dela para ajudar, eu falei para ela assim, o que a senhora está ouvindo? Aí ela falou, Beethoven. Então, no mesmo momento que eu conheço Paulinho da Viola, eu conheço o Beethoven. Eu acho muito interessante isso, porque eu vou conhecer o clássico do samba e o clássico da música clássica, né? E fui sendo moldada, né? Muito pela MPB. Com os 16 para 17 anos,
eu fui sócia de um círculo do livro, né? Antigamente tinha essa coisa do círculo do livro. E aí eu comecei a ler. Quando eu digo para essa menina se descansar no verso, por conta das prosas, a prosa é porque eu sempre fui uma leitora de prosa. Praticamente eu não sou uma leitora de poesia. A minha base é a Entendi. prosa. Mas a prosa também, nesse sentido, são narrativas cotidianas do que acontecia na minha vida, na minha rua, nos sofrimentos dos vizinhos, nos nossos próprios sofrimentos. Então, assim, é muito sempre autobiográfico a minha escrita. Isso. E é muito bacana, Ivone, a gente ouvir, né, esses elementos todos que você traz. Eu acho que muitos poetas que começaram realmente conhecendo a poesia através da música, e aí depois também em escola, tendo contato com poetas nos livros de literatura, para depois a gente, na nossa trajetória particular, começar a ter contato com outros poetas, né? Como aqui na Baixada, muitos dos poetas que eu já recebi aqui no próprio Papo Poético, como você, Rufino, Medina, Sil, Solange, Moduan, a Renatinha Correia, que é uma amiga minha de Niterói, enfim. Tudo são vozes, né? A música, os poetas são todos vozes que influenciam a gente e vozes com as quais as nossas vozes dialogam também, né? A prosa e o Mar em Ti com Cereja não é um livro de poemas, é um livro, é uma escrita em prosa, mas a gente vê isso de uma forma muito clara, que mesmo a sua prosa, ela é muito poética, né? Então, para a gente caminhar um pouquinho... Só um minutinho, só para a gente poder caminhar um pouquinho, eu queria trazer um poema que fala exatamente disso, que é o poema Vozes, a partir do qual, para você continuar desenvolvendo essa sua trajetória aí com a gente. Em mim moram vozes diversas, todas carregam a verdade de existir. Não nego as antíteses das falas, e nem a complexidade de escala. Confronto, domínio, obediência, tudo está dentro e fora de mim. Sempre acrescento, contudo, na dúvida, sento e fico sem estar em lugar algum. Que venham as vozes da razão, da alma, da poeta, da profeta, do macho e da fêmea, das meninas de adoração, a voz do espelho e do gigante esparramados no chão. Dentro de mim moram muitas vozes, muitas coisas e gente. Então, me parece ser esse momento mesmo, né, que você está falando, que você tinha as suas vozes da infância, primeiro a escrita da embalagem, aí começa com as músicas, aí depois você se torna uma leitora basicamente de prosa, e depois, aos poucos, vai tomando contato também com a poesia. Traz um pouco para a gente agora como foi essa sua passagem de ser uma leitora essencialmente de prosa e tomar mais contato com esse mundo da poesia. Começou como você se vendo e escrevendo como poeta, e aí conhecer outros poetas foi uma consequência, ou você começou a tomar contato com a poesia de outros poetas e isso te influenciou a escrever também poesia? Explica para a gente um pouquinho como foi essa sua relação com a sua passagem para a sua relação com a poesia de uma forma específica. E eu acho que a Ivone teve problema de novo de comunicação. Você conseguiu ouvir minha pergunta, Ivone? Oi, Marrone, seja bem-vindo. Pamela, Feliciano. A Ivone caiu, gente. Vamos tentar botar a Ivone na conversa de novo. A gente pede desculpas aí, estamos com uns probleminhas de comunicação. Mas você conseguiu ouvir agora a minha pergunta? Estou vendo e ouvindo.
Então vamos lá. Completamente. Então, acontece. Tá me ouvindo? Tá ouvindo, Alexandre? Alexandre, você tá me ouvindo? Agora sim, é o que você estava falando antes, picotou, não consegui entender. Então, eu sou cria da posse, né? Eu sou cria da posse. Sim, agora eu estou ouvindo. Então, eu tinha uma amiga que a gente sempre andava junto, como qualquer adolescente, sempre tem, né, um coleguinha, uma coleguinha, e a gente começou a ir caminhar a pé para a praça de skate. Então, na verdade, foi circulando no território que eu vou sair, né? Chegar à praça de skate, da praça de skate para a Praça da Liberdade, da Praça da Liberdade, já Rosinda Martins, o Teatro Arcádia e uma banca de livros, que quem tomava conta dessa banca de livros é o Ide Campos, o Colinha, que é um excelente poeta. Até sugiro que você o chama. Chame porque ele é maravilhoso. Sim. Então, foi ali que eu tive esse contato, né, social com os poetas, porque nessa banca que o Colinha ficava com os livros, né, junto, ali passava, circulava vários artistas. Então, foi ali que eu fui conhecendo os artistas. O Moduan, eu já conheci ele muito antes como Edgar, né? Porque eu sou da posse e a primeira esposa dele era minha amiga de infância. Então, eu conheci ele como Edgar. Mas nessa banca também, eu fui conhecer ele como Moduan. E teve assim, o Colinha foi um amigo, é um amigo até hoje, é um amigo muito afetivo que eu tenho. Ele foi muito afetuoso, ele me tratou com muito carinho. Eu sempre fui muito tímida, né? Não mostrava nada que eu escrevia. O Silvio Monteiro também passava por lá e me lembro que ele me falou com carinho que eu era mascote do grupo, que eu nem sei que grupo era ainda, né? E o Ailton José, que é artista plástico também. O Vanderlei Marins, que infelizmente já nos deixou, que era um excelente desenhista, músico. Então foram essas primeiras pessoas, né, que eu fui tendo contato. E adorava ficar perto de livro. Em Nova Iguaçu teve uma loja da Edições de Ouro. Acho que você lembra da Edições de Ouro, né? Aquela Sim. que fazia um livro mais barato, né? E o primo da minha amiga... Eu ouvi até o primo da sua amiga. Aí depois... Então, eu ouvi aí até o primo da sua amiga. Então, este primo da minha amiga, ele acabava me emprestando alguns livros, né? Eu me lembro muito do Charles Dickens, que ele me emprestou, né, de Madame Bovary, um livro que eu adorei na época também. Enfim, eu estava ali, né, querendo... Eu só gostava de circular, mas bem da verdade é essa. Eu sempre gostei de ficar andando, conhecendo gente. E ouvindo vozes mesmo. Eu tinha a mania de ficar sentada no banco, assim, quando estava fechada, no meio-fio, e ficar olhando as pessoas por parte. Eu gosto muito da questão da estética também. Então, eu olhava, eu falava assim, eu vou olhar 10 pés. Aí eu só ficava olhando para os pés das pessoas passando, depois eu olhava a blusa, depois eu olhava os olhos, aí eu ficava assim, fazendo essa observação. Eu sempre gostei muito de pessoas, muito de gente, de olhar expressões das pessoas, entendeu? Observar essa narrativa mesmo, que as pessoas que passavam por mim, né? Que maravilha, Ivone. E aí, assim, aos poucos, né? Assim, eu fui... tive um tempo, nesse período eu saio também de Nova Iguaçu, vou morar em Manaus. Aí já quando eu vou para Manaus, eu já era militante do PT, porque também era tudo muito misturado. Tanto a pessoa ligada à cultura e à poesia, com o partido, com o PT. Era uma mistura, né? Então, assim, houve um tempo em que eu morei em Manaus. Depois, quando eu retornei de Manaus, já tinha uma outra configuração poética na cidade. Aí já tinha outra galera jovem, que era o César Raia. Então vamos fazer uma pausinha nessa galera nova, antes da gente continuar prosseguindo esse papo. Primeiro, assim, algumas coisas. Primeiro, te dizer que o Ide Marcos, eu não conheço pessoalmente, mas ele participa com a gente todo mês no Poetas e Afins, e com certeza o Ide Marcos é uma pessoa que
que está na minha lista, ainda não fiz o convite a ele, mas está na minha lista aí também para 2022, o Colinha, né? Agora, você tá falando para a gente desse momento em que você era mais observadora, no início você era mais cotinha da turma e teve esse período que você se ausentou, né, desse circuito aqui da Baixada Fluminense. Mas você sempre, e a cultura baixadense tem muito isso, né? Essa vivência muito coletiva, muito comunitária da cultura, da arte. E você é uma pessoa, hoje em dia, né? Você passou de mascote, né, a ser uma pessoa que tem essa vocação de ser uma iniciadora, de ser uma fundadora, de reunir outras pessoas que fazem cultura. E quando eu penso em Ivone, eu penso em dois momentos, né? Assim, em dois coletivos que eu conheço, que eu admiro demais da cultura baixadense. Um é o Pó de Poesia e o outro é o Fulano de Tal. Para a gente falar do Pó de Poesia, começar falando por ele, já que ele veio primeiro, eu vou ler aqui o poema Pó de Poesia. Não envelheço, uso pó de poesia, assim as rugas se renovam e um novo tecido se tece. Uso pó de poesia para retirar a poeira do esqueleto, ressuscitar o que está morto e dar um novo verso ao rosto. Uso pó que me leva às trilhas, ilhada que sou entre avó e filhas. Uso máscara e escondo as marcas de cada dia. De um cotidiano sem graça, uso pó para sumir e não achar a idade da poesia. Então, aproveitando esse gancho que você estava contando para a gente, você vai para Manaus, volta, encontra uma outra galera fazendo poesia, fazendo cultura na Baixada. Isso. E aí, dentro desse contexto, como surge o Pó de Poesia na tua vida? Então, assim, essa nova galera tem um detalhe que me chamou muito a atenção, que é a questão do fanzine, né? Quando eu volto, eu encontro essas pessoas junto com o Moduan, e aí eu já conhecia mais o Moduan, até da questão da militância política, essas coisas todas. E aí foi até uma época que o Moduan estava se candidatando e ele estava cheio de jovem por perto dele. E aí eu falo, mas, Moduan, que galera é essa? Aí tava o André Alasfa, que é uma pessoa que eu fiquei muito amiga. Assim, porque é um galerão, é um monte de pessoas, mas ao mesmo tempo se tornou algumas células. Né? Assim, um grupo que se dava mais, assim, todo mundo se dava com todo mundo, mas existia. No meu caso, existia um encaminhamento para algumas pessoas eu serem mais íntima, né? Apesar de conhecer todos, lidar com todos eles. E quando o André Alasfi falou assim para mim, que também é um grande poeta, o André Alasfi, ele tinha 22 anos na época, ele falou, Ivone, eu vou te levar lá no bar da Isqueria, que a gente está lá, e estavam fazendo lançamento aí de umas edições do fanzine Desmaio Público. Aí eu falei, que maravilha. Legal. Aí eu fui com ele. Quando eu cheguei lá, eu já conhecia muitas das pessoas da antiga, mas tinha essa galera nova, né? Cara, eu não tenho como te descrever quando eu peguei o fanzine na mão. Eu sou uma pessoa de muita simplicidade, mas assim, um certo estilo, né, de ser, mas eu gosto muito quando a simplicidade dá certo, porque quando a simplicidade dá certo é que é o certo, é isso que é o certo. E aí eu falei, caramba, eu peguei aquele fanzine e falei, gente, na hora que eu peguei, voou as vozes, né? Veio logo a voz da educadora. Não, isso aqui é um equipamento pedagógico. Foi influenciado no fanzine de Desmaio Público que eu criei o meu primeiro fanzine em 99 com os alunos da Rede Faetec em Quintino, que é o Entre Linhas. Então, o Desmaio Público é padrinho do Entre Linhas. Eu acho que isso é muito importante falar. Que maravilha! Porque na nossa vida, a gente tem chaves, coisas que um momento que vira para o outro. Então, o fanzine foi isso. E acabei sendo fanzineira mesmo, fazendo vários fanzines. Mas, em 2010, eu estava no bar que ainda era do Flavinho, ainda não era do Rogério. E aí, a gente estava
Uma brincadeira, o Marcelo França, o Fábio, que é de cinema e historiador, e a gente de zoação falou assim, vamos criar um coletivo de poesia, a cidade está muito parada, não sei o quê. E aí começou aquelas conversa fiada toda, e eu chamei o Dudu Carval, que é músico que estava próximo de mim, que eu adoro também, uma pessoa maravilhosa, Dudu Carval, e falei, Dudu Carval, a gente quer criar um grupo aqui de poesia, dá uma sugestão de nome. Foi ele que deu a sugestão desse poema meu, porque ele já existia. Esse poema meu já tem Sim. muito mais tempo. Aí ele falou, Ivone, você tem um poema lindo que se chama Pode Poesia. Bota o nome Pode Poesia. E aí, foi aí que Não, eu falei, então... e que é um nome maravilhoso, né, Ivone? Porque o pó de poesia, a poesia como algo meio mágico, né? E a gente lembra do pó de pirlim-pim-pim, lá do Sítio Isso, Pica-Pau Amarelo. E pode poesia, ou seja, pode fazer poesia. A pode. poesia é permitida, a poesia é livre. Então, esse É. trocadilho, vamos dizer assim, ele é maravilhoso. Queria mandar um abraço para a dona Ana Maria, dona Ana, que chegou aí, a Renata, minha amiga também. Sejam bem-vindas a esse nosso bate-papo também, que tá maravilhoso. E além do Pó de Poesia, que depois vocês foram até o Márcio, trouxe um pouco para a gente também. Primeiro era o coletivo Pó de Poesia, depois vocês fizeram o O Sarau Sarau Donana. Donana, né? Encontrar lá no espaço. Só para voltar um pouquinho, você falou do desmaio público. O César Raia, eu já cantei a pedra para ele também, que ele está na minha listinha de 2022, porque o desmaio público é um momento crucial, né, da cultura. O Eude, né, infelizmente, não está mais aqui conosco, mas o César Raia com certeza vai fazer parte desse nosso time aqui para 2022. E aí, além do Pó de Poesia, tem o Fulana de Tal, o manifesto das Fulanas de Tal, que está na antologia, é maravilhoso, mas eu aqui, até por uma questão de tempo, eu optei por ler o poema Fulana de Tal, que você fez inspirado na instalação do artista Domi Júnior, mas recomendo Antologia Fulanas de Tal, galera, imperdível. Tá, então vamos lá. Te vi sempre debaixo da mesa. Ali estava toda a minha existência e toda a minha sabedoria. Eu e as cadeiras retorcidas coexistíamos na periferia de meus sentimentos. Eu era qualquer uma fulana de tal, e o teto da mesa era meu céu de copos coloridos a caírem sobre mim. Alienados dançavam na minha dor. O meu mundo de fundo guardava no salto alto de um sapato esquecido. Lembranças alegres dos discos, e quando todos saíam, eu calçava-os. Eu reinava sob e sobre todas as coisas. Sem nenhuma amargura, no doce tempo do infinito, eu virava a mesa. E aí, Ivone, eu queria aproveitar o gancho do Sarau Fulano de Tal. Eu tive aqui uma amiga minha, Renata Correia, que foi entrevistada, e ela falou muito da questão do gênero, né? Como em alguns momentos, para uma mulher poeta, tem o desafio. Né? A gente tem tantas mulheres maravilhosas na poesia brasileira, mas os livros de literatura estão recheados por homens, né? Muito mais do que por mulheres. E aí eu queria que você falasse dessa passagem aí, do Pó de Poesia, como surgiu a criação do Sarau Fulano de Tal, como surgiu a ideia de um sarau de gênero, que vocês afirmam isso no título, né? Eu acho genial. E isso nasceu também de uma necessidade de dar voz para essa poesia tão poderosa e tão fascinante das mulheres, e de um modo especial das mulheres aqui da Baixada Fluminense? Então, tá me ouvindo? Você Tô, me escuta, perfeito. Alexandre? Tá.
Então, Perfeitamente. na verdade, essa minha questão de estar sempre querendo criar grupos e criar coletivos é porque eu sou, por natureza, uma pessoa coletiva. E eu sempre vivi numa invisibilidade. Você vai ver muito na minha obra eu falando de tempo, de deslugar. E mesmo eu estando naquele lugar, eu estava fora do lugar. Sempre eu estava no lugar, mas estava fora do lugar. É que chegou um momento em que teve que virar a chave e eu ter que sair de ser só plateia, sair da invisibilidade, né, feminina, para ir para o palco, né, apresentar essas mulheres. Então, Sim, sim. criar o coletivo Fulanas de Tal tem muito a ver com esse poema que você acabou de ler, né? Essas narrativas que eu vi na instalação do Domi Júnior, né, da instalação que ele fez. A arte plástica, ela também me inspira bastante. Mas eu tenho muita necessidade de não só caminhar sozinha, caminhar também com o outro, apesar de ter a minha caminhada muito clara nos meus olhos, né? Sim, sim. Porque eu tenho diversas vozes e nem sempre todo mundo tem, é claro que nem todo mundo tem as mesmas vozes. Eu concordo que parece que a Renata falou, é um desafio muito grande, porque não só nós temos a maioria de livros só de homens, movimentos só homens, e para a mulher transitar dentro de movimentos, no meu caso, mais de 30 anos, movimentando dentro de uma cultura da Baixada Fluminense, onde a maioria esmagadora era homem, porque aí você contava, tinha a Líria Tabosa, a Sil, uma ou outra que aparecia e a Ivone. Quer dizer, e mesmo assim eu estava na invisibilidade sempre, porque eu não era namorada de ninguém, eu não era esposa de ninguém, eu não era irmã de ninguém. Então, quer dizer assim, eu era a Ivone, eu era essa fulana de tal, eu era qualquer uma fulana de tal. E isso também ficava muito claro no tratamento que as pessoas muitas das vezes me deram, né? Então, você citou aí o Eudes foi uma pessoa, foi, né? Para mim, continua, porque eu sou espiritualista. Ele é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa afetiva, que abordava. Eu gostaria de falar para você que nem sempre o pó de poesia foi bem aceito, principalmente em Nova Iguaçu, né? Porque ele nasce em Nova Iguaçu e começa a ir para a Zona Sul, vai para a Pelada Poética, vai para Lapa, vai para o Curujão, vai para a Identidade Cultural e vai sendo muito mais aceito. O pó de poesia ele foi muito mais aceito fora do território de Nova Iguaçu. E a gente já fazia, como coletivo, já falávamos poesias nos eventos que tinha no Sarau Donana. No Sarau, não, no Centro Cultural Donana. E aí Sim, alguém sim. fez uma provocação e falou: por que vocês então não fazem né? Vocês não fazem então uma coisa só de poesia? E aí eu falei assim: então a gente vai fazer o Sarau Donana, e o coletivo foi que articulou o Sarau Donana. Né? Sim. E achava que tinha que ter sarau donana para poder dar força. E essa questão da palavra sarau também não foi muito aceita em Nova Iguaçu também. Essa palavra eu resgato, né, da burguesia, né, do século XVIII, XIX, que se fazia Aham. aqueles saraus, que, aliás, o meu querido poeta, né, Castro Alves puxava o sarau, daquele playboy Sim. do Olavo Bilac, que também estava por lá, enfim. Mas aí eu fui influenciada pelo Sérgio Vaz, da Cooperifa de São Paulo. Porque com essas minhas andanças, eu conhecia a questão da Cooperifa e tinha esse sarau da Cooperifa. E o cara colocava 200 pessoas num bar, vendo filme, falando poesia. É um escândalo maravilhoso. Olha, eu falei, não, vou trazer essa questão sempre do sarau. E aí eu já tinha a ideia de criar um coletivo feminino, por quê? Porque eu, em Nova Iguaçu, eu já tinha participado a Orleide estava por aí, eu adorava o grupo feminista da Orleide, coisas de mulher, mulher e daí, rabo de saia. Eu ia em todas as reuniões possíveis, mas eu não ia como uma protagonista. Eu ia como uma pessoa que recebia apoio desses grupos. Então, isso me influenciou também muito. E eu falei, um dia eu vou criar também um lugar desse para a mulher. E o Fulano de Tal, na verdade, eu acho que ele se parece muito com o grupo Mulheres e Daí,
que é dessa época de 80 e 90, junto com também do Coisa de Mulher da Orleide, que mistura muito a arte, a cultura, o fazimento artístico. E eu acho que dá tempo da gente caminhar pessoalmente e socialmente. Então, eu nunca consegui só pessoal e só social. Tudo meu é sempre muito, muito junto, misturado. E a minha poesia nunca foi muito bem aceita também em Nova Iguaçu, também não. Entendeu? Demorou-se muito tempo para uma ou outra pessoa falar, destacar alguma coisa. Pelo contrário, eu estava sempre junto, mas tinha essa invisibilidade. O Eudes não, o Eudes parava, o Colinha, o Almeida, que eu quero registrar aqui para você chamar, o Bolão, que é maravilhoso também, escreve muito bem. Então, tinha umas pessoas que te acolhia afetivamente, mas a gente estava num território de macho, entendeu? Era um território macho, né? Então, e eu sou muito provocativa, comigo não tem essa. Eu sou provocativa, eu sempre fui assim, transparente, eu sempre mandei recado, porque eu gosto muito do rádio, né? E dos sambistas, adorava quando os sambistas ficavam um mandando um recado por outro. Os meus poemas têm muito recado para muita gente. E eu adorava, porque me inspirava. Porque, olha só, Alexandre, eu também fiz arte-terapia. Eu sou pós-graduada em educação e em arte-terapia. Então, eu quero tirar as pessoas da invisibilidade, mas eu conservo. Eu faço isso comigo, eu conservo a minha invisibilidade, porque é dentro dessa invisibilidade que eu acabo criando os fazimentos artísticos. Ivone, primeiro eu queria te dizer assim, que para mim você nunca foi invisível. Na verdade, sim, a gente deve ter estado junto umas 5, 6 vezes, e a tua arte sempre me falou muito. Tanto é que quando eu bolei o Papo Poético, você foi uma das primeiras pessoas, né, que eu pensei em convidar. Os seus livros, principalmente o Palavra Andarilha, né, que é um livro especificamente de poemas, eu sou completamente apaixonado, já li e reli várias vezes. Você fez um poema, né? Você fez. Sim. Você fez um poema. Sim. Ao contrário de você, eu sou um leitor mais de poesia do que de prosa, mas o Mar Antigo Cereja eu também gosto muito. E, assim, infelizmente, né, a gente teve aqueles probleminhas no início, a gente já tem que ir caminhando para o final. Mas, assim, eu queria primeiro dar esse o meu, né, assim, que para mim, a arte da Ivone Landim nunca foi uma arte visível, pelo contrário, sempre foi uma arte muito visível e muito marcante. E você falou um pouquinho antes da questão do deslugar. E aí eu queria já caminhar para a gente encerrar esse nosso bate-papo. Uma coisa que eu vejo hoje em dia é que a gente que vive cultura, que respira poesia, que respira arte, a gente eles vivenciam isso hoje muito forte, essa questão do deslugar. E aí, por isso até que eu quero trazer um poema e um textinho. Espera aí, gente, perdi aqui. Tá aqui. É o poema Fotografia da Exclusão, que é do Palavra Andarilha, que diz: na lente se acha top de lixo, luxo de prêmios, foto, imagem crua, fragmentos da vida de alguém que se foi, mas não por inteiro. Nos lixões da Liga Sociológica, dos grupos que se viram, dentro da filosofia dos restos, quase todos se vão por descuido. E do Mar Antigo Cereja, o Cemitério 1. Diante do cruzeiro, com as oferendas nas mãos, ela pedia que sua bisavó levasse no colo para o jardim dos ancestrais. Cansou-se do deslugar na vida. E aí, pegando essa coisa da exclusão, pegando essa coisa do deslugar, pegando isso que você já falou para a gente,
que a sua poesia, assim como a minha, talvez sob aspectos diferentes, mas a gente não tem como separar, né, o nosso viver cultural do nosso viver político, o nosso fazer poético, né, do olhar crítico com que a gente enxerga o mundo e escreve esse mundo que enxerga. Então, nesse mundo maluco que a gente vive hoje, nesse mundo onde a cultura, onde a poesia praticamente tem um deslugar, a própria poesia pode nos ajudar a reencontrar um outro lugar e a pensar um mundo diferente dessa tristeza, desse lugar de descuido, onde muitos se vão por descuido, outros se vão por exclusão. Fala um pouquinho para a gente como é que você enxerga, se é que você enxerga que a poesia tem um papel nisso. Eu enxergo porque até fiz arte terapia, de tanto que acredito nisso, né? Acredito em todas as linguagens da arte, tenho acesso, né, à psique humana, aos sentimentos humanos, à alma humana, né? O artista, ele a partir do seu território, a partir do seu contexto histórico. Ivone, está picotando para mim. Você pode retomar um pouquinho a resposta? Pode. Até onde? Até onde tu conseguiu Picotou ouvir? para mim. Eu não tô. Não, na verdade, Então, essa parte quando você começou a responder já não veio legal para mim. Então, esse poema que você escolhe, né? Agora Eu fiz em homenagem a uma mulher que viveu a vida toda no lixão de Gramacho. É Estamira o nome dela. Ela foi uma exposição fotográfica em preto e branco da Casa de Cultura, e onde eu fiquei fascinada pela visão dela e pelo que ela havia falado abaixo. Todos falaram alguma coisa, né, abaixo da sua foto, e ela falou: há coisas que vão para o lixo, há coisas que devem ir para os lixos, outras vão por descuido. E ela era uma mulher negra, paupérrima, vivia no lixo de Gramacho há mais de 30 anos, foi diagnosticada como esquizofrênica, e ela também tem um livro sobre a Estamira. Eu fiz uma gravata para a Estamira. Então, essa preocupação minha de ser inclusiva sempre, incluir sempre que eu posso, entendeu? Por quê? Porque eu vim daquela trajetória onde eu estava no lugar e sempre nesse deslugar. Quer dizer assim, eu não era incluída propriamente dita, mas eu também não, eu acho que é por aí também. Eu acho que tudo na nossa vida serve para que a gente se movimente e daí se torna inspiração para fazer a sua poesia e creia, a poesia pode, a poesia cura, me cura através das metáforas, né? Para ser mais arte terapêutica falando. Então, é através da metáfora e a arte a arte é uma cocriação de tudo. Então, quer dizer, o fato de eu também... eu sou acadêmica, eu sou professora, eu sou educadora, eu sou militante social, cultural, mas eu sou espiritualista. E isso me dá um outro caminho, um outro engarapé das outras pessoas que eu convivo. O fato de ser espiritualista é um fato que muitas das vezes me distancia demais, né? E é o que faz o deslugar. Eu estou naquele grande rio, mas entrei no igarapé. E o igarapé da espiritualidade, e muita coisa se dá ali. A minha obra tem muito disso. A minha obra é muito autobiográfica. O Mar em Ti é em prosa poética, é mini contos e fragmentos. Eu gosto muito de escrever em forma de fragmentos, em mini contos, até porque eu tenho preguiça. Eu jamais faria um romance, eu sou muito preguiçosa para isso.
Entendeu? E já tem a Clarice, já tem o Machado de Assis, já tem essa de Queiroz, já tem os que eu adoro. Então, a Lígia Fagundes Telles, a Nelly da Pinhon, essa galera toda que eu amo. Então, eu sou uma leitora de contos, de crônicas. Lamento muito a gente ter poucas pessoas que fazem crônica, me cobro muito também por não fazer crônica e amar tanto a crônica, né? Porque a crônica nos livros didáticos, que você citou um pouco atrás aí, a crônica é o que mais se tem nos livros didáticos de língua portuguesa. Sim, é um texto mais curto, a gente lê muito. é verdade. E essa... Fala. Não, pode concluir, desculpa. Não, o que eu ia te dizer, assim, já agradecendo demais. Eu primeiro queria agradecer a todo mundo que mesmo com os probleminhas técnicos que a gente teve, mas que acompanhou em algum momento, aos que ficaram até agora, né, com a gente, e dizer que apesar das dificuldades aí, né, de conexão e tal, para mim está sendo maravilhoso bater esse papo contigo. E queria que nesse finalzinho, queria que você concluísse, né, o que você estava falando, e que você também dissesse para as pessoas onde podem achar a arte da Ivone Landim. As suas redes sociais, os seus livros, eu não sei se eles estão sendo vendidos em livraria, ou se as pessoas têm a possibilidade de comprar diretamente com você. Fala um pouquinho também, porque a gente aqui nesse bate-papo de uma hora, né, hoje acabou sendo um pouquinho menos, a gente traz um pouco da poesia justamente para dar um gostinho de quero mais. As pessoas, pô, coisas maravilhosas que a Ivone escreve, quero conhecer mais da obra dela. Então fala para a gente onde a gente pode achar Ivone Landim e já pegando o gancho com as suas considerações aí finais. Então, eu sou uma pessoa que tem aí minha rede social, Ivone Landim no Facebook, no Instagram também Ivone Landim. Os meus livros só eu que vendo, não está em livraria nenhuma. E nunca nem pensei em colocar em livraria. Assim, aliás, é isso que eu estava querendo concluir, que é uma coisa que eu nunca tive a vaidade ou então o empoderamento de ser considerada poeta ou de me achar poeta. Isso foi uma consequência de vida. Isso é a vivência. Foram as minhas experiências, foi eu escrevendo, porque eu falei uma vez que eu escrevi porque eu tenho excesso de palavras. Então eu escrevo por excesso de palavras que eu tenho e escrevo para não morrer sozinha. Então esses dois lemas que eu tenho, né? E a Uzur que está pedindo aqui para me falar do livro Planeta Pedra, que está para sair. Pedra. É um livro de infanto-juvenil e o Uzur que fez as ilustrações. A gente está super ansioso, né? Já tem 3 anos aí para sair, para estar pronto, mas parece que aí para o final do ano vai estar pronto. E assim, eu nunca deixo as vozes que eu tenho, que são as vozes, a voz da Ivone, a voz da Landim, a voz da jovem Júlia, a voz da educadora, que é a maior que eu tenho em mim, que é a educação. Quando o bicho pega, eu chamo a educadora, porque, né, nós temos uma da política, né, do momento de fala. E eu não consigo ficar falando uma coisa assim, ficar falando só de mim. Eu não faço projeto para falar só de mim. Isso que eu acho isso, ai meu Deus, muito fora de mim essa parada, porque foi maravilhoso. Você não tem acesso de palavra, não. Você tem acesso de talento, de arte, de vida, de criatividade. E a gente só tem a te agradecer por tudo isso, viu, minha amiga? Muito obrigado. Olha, eu agradeço você. Você, assim, uma pessoa que eu conheci, a gente conversou muito pouco, mas aí a gente se vai pelos poemas, né? Se conhecendo pela questão da poesia. E eu acho assim que as pessoas devem escrever. Escrever é terapêutico, além de tudo, eu defendo a literatura como literapia. Então, quer dizer assim, é uma loucura, porque é muita coisa ao mesmo tempo que acontece comigo mesmo, né? E
às vezes as pessoas me acham até meia louca, né? Eu gosto muito de chapéu, eu gosto muito de óculos. Assim, eu gosto muito da estética, né? Eu sou uma pessoa eu sempre tive muito olhar estético para as coisas. Eu agradeço muito o seu convite, agradeço muitas pessoas que estiveram aqui, agradeço a todas as mulheres da minha rua, Raimundo Brito de Oliveira, da Posse, o Areia Leão, assim, as professoras. Agradeço muito todas essas mulheres. Eu sempre tive um olhar muito para as mulheres que passaram por mim, que tiveram confiança na minha criança. Essa minha criança continua sendo muito confiável, né? A Ivone é muito boba, a Ivone leva desaforo para casa, a Ivone não responde, mas a Landim, quando bota esse chapéu aqui, já não é mais a Ivone que está falando, é a Landim. Aí a Landim é abusada, a Landim só não fala se não der corda, e senão a Landim bota para rolo, muita coisa, né? Então nós mulheres, falando mais uma vez, que nós mulheres precisamos de mais respeito no meio da cultura, no meio da arte, no meio da política, no meio de toda a questão social. Então, nós mulheres precisamos de ter esse respeito, de ser respeitada, porque a gente carrega, né, nesse imaginário nosso, no nosso imaginário arquetípico até, né, a gente carrega a criação, a gestação e o agregamento. Então, quer dizer assim, é muito chato quando as pessoas acham alguma coisa de você, mas que nunca conversou com você, mas que nunca falou com você, nunca falou nada sobre você, assim, com você. Então, assim, como eu te falei, mesmo tendo pessoas não ter gostado da questão do pó de poesia, ele está aí, ele continua fazendo o Sarau Donana, tem 13 anos, mesmo assim eu não desisti, até porque quando a pessoa me perguntou assim, mas por que criar um outro grupo? E eu respondi para a pessoa, por que não criar? Por que as pessoas acham... Por que as pessoas se acham donos de criações de movimento? Isso aqui é uma passagem. A gente só está de passagem. É que quando eu chegar, eu quero chegar com todo mundo que puder e que quiser vir comigo, entendeu? Então, quer dizer assim... É muita coisa, muita coisa. Maravilha, Ivone! Eu amo a Baixada é meu território. Eu acho que se você consegue fazer bem no seu território, você vai conseguir fazer bem em qualquer outro lugar que você esteja. O Dom Juan apareceu aí, que é um poeta que eu conheço dos saraus do Rio de Janeiro, entendeu? Então, assim, a arte é o que segura, a arte é o que segura a gente. Mas falta esse respeito. Mas, por isso que eu acho necessário criar coletivos. O coletivo traz estrutura para as pessoas deixarem de ser arrogante, personalista e individualista. E achar que é dona do movimento. Não existe o dono ou a dona do movimento. O movimento está no ar. A poesia está no ar. Pega quem quiser, pega quem tiver talento. E quem não tiver, bate palma para o outro que faz bacana, entendeu? Não custa nada gostar do talento do outro. Eu também gosto de indumentárias, faço esse projeto das gravatas que são guias. Terminei um projeto agora dos chapéus para as mulheres turcas, que se chama Mãe Hana, que está homenageando as mulheres turcas. Então, eu sou assim, eu sou nômade, eu sou andarilha no pensamento, na fala, no que eu escrevo, entendeu? E assim, é isso. Maravilha, Ivone. Nossa, esse desabafo, essa conclusão foi realmente para fechar com chave de ouro. A Sil mandando um abraço aí para mim, para você. Um beijo. Maravilha, cara. Fechou realmente o Papo Poético com chave de ouro. O Papo Poético que nem foi uma coisa muito intencional, assim, mas impressionante como o Papo Poético teve Sil, teve Renata, teve Solange, teve Ivone, ou seja, ao longo desse ano eu conversei mais com mulheres do que com homens. E apesar de não ter sido uma coisa intencional, como isso é fundamental, né? Como, sem querer, você das mulheres. Uma cota feminina. Não, pelo contrário, a cota é masculina, porque é mais mulher do que homem. Então, quem está na cota são os homens, não são as mulheres. É porque eles já tiveram muito espaço.
Aqui vocês são maioria e são sempre muito bem-vindas. Minha amiga, abraço grande. Muito obrigado aí por você ter resistido aí, não ter desistido com as dificuldades técnicas. E esse nosso papo vai ficar gravado. Você que assistiu, espalha isso, chama as pessoas para ouvirem, porque foi delicioso. Muito obrigado, viu, Ivone? Abraço grande. Um grande beijo abraço. Você. Um grande beijo para você. Aí. Beijo para Solange, que também está aí falando. Um beijo. Isso. Obrigada, beijo. Obrigada pelo convite. Beijo. Eu que agradeço. Encerrando aqui, pessoal. Beijo e abraço para todos. Valeu.